Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de março de 2020. Cortella: ser humano está caminhando rapidamente em direção à extinção? O escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella fez uma análise do atual cenário da humanidade e sua relação com os avanços tecnológicos. Para ele, o apego às tecnologias pode ser danoso para a evolução da sociedade. O ser humano está caminhando rapidamente em direção à extinção. Essa facilitação toda dada pela tecnologia tirará de nós um pouco da nossa vitalidade. O mundo facilitou algumas coisas, mas ele também trouxe encrencas do outro lado. Temos como exemplo famílias inteiras que saem de casa para comer comida caseira. Isso é uma forma de demência, afirmou, em entrevista ao programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, hoje. Cortella fez uma relação entre a dependência que os humanos têm com a tecnologia com a que os cachorros possuem com seus donos. A ciência já provou que, se o ser humano desaparecer, os cães também desaparecem. A dependência deles conosco é tamanha que eles desaparecerão pela incapacidade de viver sem nós. Nós também estamos nos tornando dependentes de uma relação imediata de aplicativos tecnológicos. Hoje, se termina a energia elétrica, em um apagão, por exemplo, na cidade de São Paulo, ficamos incapazes de fazer 90% das coisas. A gente não come, não se movimenta, não se comunica, portanto, estamos ficando reféns. Isso é perigoso, afirmou. Allan Kardec analisou o tema na terceira parte do Livro dos Espíritos na Lei de Progresso 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir, pelo contato social. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. A lei do progresso é inerente a todo o espírito e está em constante vigor, não podendo um espírito retroceder. O estado de natureza seria como a infância do espírito, no qual é comandado pelos instintos. Nele são alimentadas as necessidades básicas para a sobrevivência, como um animal. Conforme este espírito adquire o livre-arbítrio, ele deixa de ser guiado pelos instintos primitivos e passa a escolher. É quando irá desenvolver as inteligências morais e intelectuais que estarão em constante evolução segundo a lei do progresso. O intelecto e a moral não costumam evoluir no mesmo compasso. Geralmente a inteligência intelectual se adianta primeiro, até mesmo para cumprir com as necessidades constantes de uma sociedade, como as ciências. As sociedades também não evoluem de forma linear.
Cada espírito está em um grau de evolução diferente. Este fator torna relevante o contato social em instituições dentro da sociedade, pois nela os espíritos mais elevados auxiliam o progresso dos demais. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.